O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinho com todo esse serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Continuamos na companhia do profeta Jonas, na primeira leitura. Ioana, a pomba, como refletíamos em nossa homilia de ontem. A pomba que é, na perspectiva hebraica, o animal que anuncia a restauração, o retorno, um símbolo de esperança. Ioane, Jonas, Ioaná, filho de Amat, de Emet, da verdade. Ele deve anunciar a Nínive o Deus cujo amor é fiel e que nunca se cansa. Estas são as feições de Deus apresentadas no livro do Êxodo. O seu rosto, seu nome, a sua presença. Deus é todo ternura, bondade, compaixão. E sendo ternura, bondade e compaixão, dirige a nós um amor que é fiel, que nunca se cansa, um amor que é verdadeiro. Há este tempero na relação de Deus com Israel e que chega até nós, já que nossa fé é uma herança judaica. Um Deus que é eterno, que é compassivo e cujo amor nunca se cansa, é verdadeiro e que envia a nós, na capacidade de sempre dizer desta profecia de Jonas, uma pomba, como um sinal de restauração. Jonas, refletíamos ontem na primeira leitura, foge de Deus, foge de sua face. E quem foge de Deus, entendemos, antes de tudo está fugindo de si mesmo. Porque em Deus se encontra a verdade que esclarece o enigma de nossa condição e de nossas angústias. A angústia é sempre o clamor por uma verdade, pelo parto de uma verdade. Quando estamos angustiados, temos que dar à luz a algo de verdadeiro em nós. É por isso que Lacan diz que a angústia é aquele sentimento em nós que nunca mente. Porque lá onde nós nos encontramos angustiados, no trabalho, no casamento, num desafio, na quebra de alguma expectativa, nós estamos diante de uma verdade invertida, que precisa ser assumida, digerida e vir à luz. Esta pomba, Jonas, sinal de restauração e de recomeço, é filha da verdade. E a verdade só pode vir num prolongamento do pensamento de Lacan, na medida em que a gente comparece diante dos nossos avessos, dos nossos senãos, de nossa indigência, daquilo que está diante dos nossos olhos, o óbvio e o ululante, citando Nelson Rodrigues, e que a gente tende a não querer enxergar. Só os profetas veem o óbvio. Jonas, de um jeito desajeitado, desajustado, está diante do óbvio. Faz a jornada de maturação do herói, para citar Joseph Campbell. Uma jornada, percebemos se estamos atentos à história de Jonas, que é antes de tudo um chamado a tornar-se quem ele é. Esse é o grande imperativo da vida para Nietzsche. É preciso tornar-se quem se é, ser quem nós somos, porque não raro nós nos comportamos como cópias, não raro somos estranhos a nós,
Não raro estamos perdidos daquilo que mais importa, distraídos do único necessário, como estava Marta no evangelho que acabamos de ouvir. Tornar-se quem nós somos, assumir quem nós somos, em verdade. É o desafio que a gente vai aprendendo naquela crise da adolescência, um pouco com rebeldia, com interdição, que não poderemos terceirizar a obra de nossa existência. Esse é o processo do amadurecimento. Jonas escuta e cumpre aquilo que lhe pede o Senhor: levanta-te e vai. Vai em direção ao meu desígnio, que é, na verdade, um caminho de resgate de você mesmo, Jonas. E vamos ver isso a partir de amanhã, no capítulo 4 desta profecia. Ele age de acordo com a voz de Deus. E se observamos bem, quase que é como se a palavra de Deus estivesse sendo dirigida a uma outra personagem que assume agora a sua missão. E aqui devemos nos recordar daquilo que diz Dom Helder Câmara: é preciso mudar muito para que a gente seja sempre o mesmo. Há momentos de nossa vida em que nós temos que elaborar respostas novas, assumir novas rotas, caminhar em direções opostas, porque temos que mudar muito. É preciso mudar muito num casamento para continuar sendo fiel ao mesmo amor. É preciso mudar muito no emprego para não ficar desanimado diante das contrariedades. É preciso mudar muito dentro de uma comunidade paroquial para, diante das intempéries, continuar fiel ao mesmo propósito e ao mesmo entusiasmo. Nós vamos mudando, entende? Reelaborando uma versão melhor de nós mesmos, nos refazendo dos cacos para que continuemos sendo os mesmos. Porque sem esta capacidade de mudar, a gente se instala naquilo que é mais cômodo e naquilo que é mais fácil. E esse estar instalado, ensimesmado, este tédio miserável de estar reproduzindo as mesmas fórmulas, irá conduzir para o abismo. O casamento, as nossas relações, o nosso posicionamento diante da vida. Temos que estar abertos às profundas mudanças. E as mudanças vêm do encontro com um eu mais profundo, que é verdadeiro, mais autêntico e menos pretensioso. Por isso que, como um eco da primeira leitura de hoje, nós rezamos o Salmo 129, 130, que é um salmo muito reproduzido na tradição musical da igreja, como de profundis, das profundezas, da angústia, do nosso gemido em dores de parto, como lembra o apóstolo Paulo, é que aprendemos a clamar o Senhor. Porque é na profundeza, no vale da sombra da morte, no estômago dos grandes peixes, é que podemos experimentar o Deus que é força da nossa fraqueza, que faz a vida voltar com a sua palavra, que tece os seus desígnios de salvação para além de nossos descaminhos, da profundeza, da dor, da angústia. Até mesmo o rei, no versículo 7 da primeira leitura, o rei, todos os seus grandes, até mesmo os animais, isto impressiona, cobrem-se de cinza. A cinza, sabemos bem, é desde o Antigo Testamento e permanece como tradição a nós, um sinal do tempo de penitência, do tempo de conversão. Na Quaresma, nós temos a nossa fronte ou cabeça marcada, assinalada pelas cinzas. Por quê? Porque nos cobrindo de cinzas, sentando-nos em cinzas, recuperamos a nossa condição adâmica. Somos pó, limite, falta, incerteza. Como lembra o padre Antônio Vieira em um dos seus sermões, a vida humana é pó. Às vezes somos pó compacto em repouso, às vezes somos pó lançado ao ar, mas somos pó. E é deste pó, dessa profundeza, desta cinza, convertidos, é que temos que renascer. Esse é o chamado de Nínive. E aqui destaco como uma menção exegética.
chama a atenção o fato de que Nínive é uma cidade pagã. E mais do que uma cidade pagã, Nínive é a capital dos assírios, que é um dos povos que ao longo da história de Israel o está oprimindo. Basicamente é isso que hoje está acontecendo na Terra Santa. Israel continuamente é assolada por inimigos. E aí seria hoje, numa atualização dinâmica, como se Deus suscitasse o profeta Jonas para ir até os palestinos com uma sentença, com um juízo que lhes deve ajudar a perceber que estão ensandecidos, caminhando na direção oposta da vontade de Deus, mas que não é uma palavra de condenação. A sentença de Deus é condicionada e, na medida em que encontra frutos de conversão, Ele faz voltar o seu amor. Entende? É por isso que, e isso vai ficar claro amanhã no capítulo 4 de Jonas, Jonas não quer aceitar a vocação que recebe da parte de Deus, porque Deus está pedindo a ele que tenha uma palavra de conversão e de ternura para aqueles que são um dos principais inimigos de Israel. É aquela que será a exigência fundamental de Cristo no Sermão da Montanha, que aqueles que fazem o encontro e a vivência da graça são capazes de amar até os inimigos. Porque quando nós estamos reconciliados com a gente mesmo, com nossas profundezas e com nossas interdições internas, somem os inimigos exteriores, entende? Se eu estou em paz comigo mesmo, com a minha própria verdade, não há insulto da sua parte, não há indigência da vizinha, não há desatino da cunhada que me tire do eixo. Porque se eu estou em paz comigo mesmo, eu não me deixo levar. Quando alguém nos ofende, nos domina, e só pode nos dominar porque está espelhando e ecoando os inimigos desencontrados que trazemos dentro de nós. Durante 4 vezes nesta profecia de Jonas, se usa o verbo voltar, cuja origem no hebraico é naham. O povo deve voltar, converter-se. As palavras utilizadas no hebraico para dizer de volta e de conversão são isso, mudança de direção. Naham, arrepender-se, conversão, shuv, olhar numa outra direção. Mas Deus também é um convertido. 2 vezes se diz que é preciso que o povo se converta. A origem etimológica é o naham. Mas Deus também experimenta o seu naham. Ele deve voltar-se. Ele volta ao povo que se arrepende. Volta, olha e concede a sua graça e a sua salvação. Um Deus que é capaz de voltar-se para nos escutar, e ao nos escutar, concede-nos a conversão e a redenção. Deus é o todo voltado a nós. Aquilo que é nossa humanidade, interessam a Deus. Ele está sempre à procura. O Deus de Israel, o Deus em quem cremos, é um buscador, se volta para ver, para alcançar e para fazer deste alcance da sua graça o caminho da nossa conversão. No Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. Cantamos nós no Salmo 130. É Ele quem vem libertar a Israel de toda a sua culpa. É Deus quem nos salva de nós. Ao voltar para nós o seu olhar, a sua face de graça e de verdade, nos cura da gente mesmo. Jonas é um profeta irônico, porque mostra que Deus tem um desígnio de salvação e de redenção, apesar de nós. Há momentos em que Ele nos salva, apesar de nós, apesar de nossa interdição, mesmo quando estamos distraídos. E é sobre isso que fala o Evangelho, tão conhecido de nós e tão atual, já que nós somos uma sociedade de tantas urgências, de tanto cansaço, uma sociedade devorada pelo tempo e que não é capaz de recolher um instante, como sendo o momento em que a eternidade nos toca e que Deus nos visita com a sua graça. Falta instante na nossa sociedade.
Vivemos de passado e por isso somos tão depressivos. Vivemos de futuro e por isso somos tão ansiosos. E o nosso presente é estressante. Somos uma sociedade que não conhece o instante, que não conhece o momento. Estamos o tempo todo tirando foto, fazendo postagens de vida que não levamos, distraídos do instante. E a vida é aquilo que acontece quando nós estamos distraídos. É por isso que Jesus diz a Marta: tu te preocupas, tu te inquietas com muitas coisas, mas uma só coisa é a necessária, é a suficiente. Não é que Jesus está dizendo que a gente não tem que correr. Pensemos, um pai e uma mãe de família tem que correr atrás daquilo que é de melhor para os seus filhos. Tem que procurar sim ter uma boa casa, um bom carro, para ter condições de viajar, mas não pode se esquecer do único necessário. As outras coisas que são importantes são prescindíveis. A única coisa urgente é a vida, que, como lembra Jesus, ela pode ser perdida. Quem busca conservar a própria vida está o tempo todo querendo conservar, juntar, reter, fazer, vai terminar perdendo a própria vida. Porque a vida é o que acontece quando nós estamos distraídos com outras coisas, que, tendo as suas urgências, não são estritamente necessárias e importantes. A única coisa necessária e importante, do grego shreia, a única coisa necessária e importante, em última instância, é o Cristo. Porque é Ele que nós secretamente buscamos nas coisas disformes, como lembra Agostinho em sua confissão. Vemos, já terminando esta reflexão, tanto na primeira leitura quanto no Evangelho, homens e mulheres desencontrados. Jonas, vimos ontem, dorme anestesiado no fundo do barco. Essa é uma maneira de nós nos perdermos daquilo que mais importa, daquilo que é necessário e do Cristo como suficiente. A gente dorme anestesiado. Nossas paixões nos anestesiam. Nossas postagens nos anestesiam. Estourar o cartão de crédito nos anestesia. Vivemos hoje uma sociedade anestesiada, que não tem tempo de olhar para o lado. Anestesiada, deixando-se levar pelas paixões ilusórias. E uma outra maneira de viver em estado de inautenticidade, sem entender o único necessário e suficiente, é ficar o tempo todo fazendo. Uma vida vazia pressupõe uma agenda cheia. Um coração vazio irá pressupor uma mão cheia. Porque às vezes a gente tem que fazer coisas demais, tem que estar o tempo todo fazendo, postando, escutando, vendo, porque somos estranhos a nós mesmos e na incapacidade de nos suportar, a necessidade de fazer uma mudança de rota no nosso casamento, de suportar o fato de que temos responsabilidade diante da nossa vida, que não somos passivos diante do sofrimento que nos acontece. Temos uma vida cheia, uma rede social muito ocupada, porque estamos estranhos a nós mesmos e escondidos de nós. É possível, irmã e irmão, que a gente tenha que fazer muitas coisas e estar sempre muito ocupado para não termos que nos confrontar com a gente mesmo e com aquilo que Deus espera de nós. Não terminamos assim. Nem durmamos anestesiados, nem estejamos o tempo todo preocupados em fazer muitas coisas, mas experimentemos o amor, que é tudo dar e que não nos leva a nos esconder. O amor é tudo dar e depois dar aquilo que mais importa, a nós mesmos. Amar é tudo dar e depois dar-se, nos lembra Santa Teresinha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus, nossas preces.